Tiagão, 22, cadê? Não apareceu aqui às 7 da manhã, né? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h36, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Família, o Tiagão também estava se recuperando da tensão de ontem. Quase que o canal Vasco em Família vai de arrasta. Agora eu fiquei sabendo, lá pela galera, né, do grupo de membros, que outros canais, né, passaram por isso, porque a gente utilizou a imagem do Inistrosa, algumas fotos, né? E aí o fotógrafo lá da Colômbia sentou a madeira, família. Assim, no meu caso, a galera falou lá que o Dieguinho, né, tava comentando, o cara cobrou pra ele 5 mil, mas ele só tomou um strike, né? No meu caso, não. No meu caso, quase que vai de arrasta, eu tive que pagar 3.500, do nada. Senão meu canal ia pra casa do... Ai, mas Deus é tão maravilhoso que pelo menos o cara, dentro do possível, família, a gente pode questionar o valor, né? Muito dinheiro, né? Por, poxa, usar uma figurinha assim, eu recortei a imagem, né? Em 3 capas. 3.500. Mas Deus, né? Eu só vou agradecer a Deus porque pelo menos o cara honrou, sabe? Com o que foi combinado. Aí ele foi, tirou os estragos e agora meu canal tá seguro, família. Mas que situação, né? Mas é isso, vamos lá, tem muita resenha, agora o Thiagão tem que trabalhar bastante, né? Conto com a sua ajuda aí, com like, comentando, compartilhando os vídeos, né? Que 3,5, família, faz a diferença. O Thiagão ainda não tá com essa bola toda não, então, pô. Mas vamos lá, família, deixa o like, comenta, hype o vídeo, tem muita resenha aqui nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre alguns jogadores que estão saindo do Vasco, Matheus França, que chorou na partida ali contra o Nova Iguaçu, trocar uma ideia também sobre o confronto de domingo, de amanhã contra o Boa Vista. Falar um pouco aqui também do Daverson, né? A gente sabe aqui o time que está negociando com ele nesse momento. E assim, eu não sei se o Daverson tem vontade de jogar lá não, família. Eu acho que se o Vasco realmente buscar o jogador, tentar um acordo capaz de ele aceitar. Até porque ele está livre no mercado. Um outro detalhe aqui, né, sobre o Cláudio Spinelli, né? Ontem a gente comentou uma informação do Léo dizendo que o Independiente da Argentina estava próximo de acertar com esse jogador, parece que não é bem assim, e quero trocar uma ideia com vocês também, mais uma vez, sobre o Inistrosa. Eu estava vendo uma análise do canal Futuri, né? Eu acho que é assim, cara, bem legal, destacando alguns pontos, né? Eu lembro que eu destaquei aqui uma análise do WTV, mais do Inistrosa sem a bola, né? Ajudando, puxando o contra-ataque. E agora essa análise vai no sentido do Inistrosa com a bola, né? Do impacto que ele pode ter no ataque do Vasco. Interessante a gente debater sobre isso aqui, né? Porque eu acho que não somente o Tiagão, mas vocês também estão analisando dessa forma. O cara nem chegou e a gente já trata ele como um titular do Vasco que tá debatendo, né, a saída do Nuno ou do Coutinho. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E depois de ter tomado essa porrada aí, né, do parceiro lá da Colômbia, parceiro para dizer o contrário, né, galera, essa moral aí no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu, você vai comprar, você tá planejando comprar a sua parada sem pagar R$1 a mais, só vou te pedir uma moral, só clica aqui em um dos nossos links. Você vai comprar no Mercado Livre? Clica aqui no nosso link, Shopee, nosso link, Magalu, nosso link, Netshoes, você vai estar dando uma moral pro Thiagão sem pagar R$1 a mais. Você já vai comprar, clica no nosso link, vai estar fortalecendo aqui o Thiagão. Fechou? Mas, Thiago, esses produtos seus aí, não sei o que, eu não quero nada disso. Exatamente. Clica no link determinado, Mercado Livre, Shopee, Magalu, e compra a sua parada. Vai estar fortalecendo aqui o Thiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu estava vendo aqui o estagiário Vasco destacando esse confronto de hoje, me parece. Primeira rodada do Campeonato Paraguaio. Eu não sei, né, se o Verratti já está apto a jogar, está regularizado, mas tem a possibilidade aqui, família, desse confronto, ó. Verratti pelo Cerro Porteño, assim, se tiver apto a jogar, tudo certo, ele vai jogar, né? Ele vai jogar porque o Verratti é fominha e tá bem fisicamente, né? Tava treinando aqui no Vasco contra Martin Silva. É isso mesmo. Deixa o carro do ovo passar aqui, eu volto, família. Pronto, passou o carro do ovo. Tem o carro do ovo aí na sua cidade também? Aqui em Queimados, Baixada Fluminense, tem. Família, só para finalizar esse assunto, toda a sorte, né, do mundo para o Verratti nesse novo momento aí da carreira dele. Vai jogar o Campeonato Paraguaio, vai disputar a Libertadores. E aqui é um bom exemplo, né, de como, assim, vou falar por mim, eu enxergo a passagem do Verratti no Vasco. O Martin Silva, ele teve um momento importante no Vasco, né? Lembro que o Vasco até fez camisa, né, de goleiro ali, homenageando ele, a camisa azul, né?
em referência ali ao Uruguai. É um jogador que ganhou 2 títulos pelo Vasco, né, 2015 e 2016, carioca, e o Verratti não ganhou nada pelo Vasco, mas eu acho um jogador mais importante, não por ter saído agora, não, eu acho o Verratti mais identificado com o clube e tudo mais. Então eu acho sim o Verratti um cara importante, não, na minha visão não é ídolo, mas é um jogador importante, assim como o Nenê, por exemplo, né? O Nenê conquistou também esses 2 títulos, né? Junto com o Martin Silva. Mas é isso, toda a sorte do mundo aí para o Pirata, família. Seguindo a nossa resenha, vamos falar sobre o Maxime. Meu amigo até estava perguntando sobre ele hoje. E tá aí, o Maxime fez essa postagem, né? Foi anunciado aí no seu novo clube e depois postou essa daqui agradecendo ao Vasco, obrigado por tudo. Nem deu tempo, né, família? A realidade é essa, nem deu tempo do Maxime ter ali uma identificação com o clube, com o Vasco, com a torcida. Por mais que muita gente comenta aqui, mas entre ele e Matheus França, não sei o que, dá oportunidade, o cara não joga na função dele. Quando eu olho assim pro Maxime, eu acho um jogador muito pão com ovo, sabe? Então acho um jogador muito comum para jogar no Vasco. Muito tô falando que ele é ruim, que ele é isso, mas ele não sei se tem nível para jogar no Vasco, cara. Eu lembro que um jornalista português comentou isso com o GE, né? E ele falou exatamente isso. Aqui no contexto do Gil Vicente, é um jogador que ajuda. Agora, eu não sei se num clube do tamanho do Vasco ele vai contribuir. Falou exatamente assim, no final de tudo, estava completamente certo. Eu o vejo dessa forma também, não tem nível pra jogar no Vasco. Ele é pão com ovo, toca a bola de lado, sabe? Sim, pô, família, eu vou ser sincero pra vocês, tem vários jogadores aí de várzea, que assim, tô falando que tem talento, que não conseguiram, né, atingir o nível de profissional, mas tem talento, né, sabem jogar, que é o nível do Maxime, com todo respeito. A galera que joga uma bola e tá vendo o Thiagão falar isso, tá, Thiago, verdade, eu conheço uns 10 aqui que é do nível do Maxime. Então, toda a sorte do mundo aí para o Maxime. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco do Paulo Ricardo, né? Ou Paulinho, né? Melhor dizendo também, lateral revelado pelo Vasco, tá saindo e vai assinar em definitivo com o Fortaleza. O Fortaleza não vai pagar nada e o Vasco vai ficar com um percentual aí do jogador. É uma situação parecida, por exemplo, com o Lucas Freitas, né? Ele pertence ao Palmeiras, o Vasco não pagou nada, o Palmeiras tem um percentual e o jogador hoje, né, o Vasco também tem uma parcela desse atleta. Então a mesma situação aqui entre Vasco e Fortaleza e o Paulinho jogando agora com a camisa do Fortaleza. Família, não dá assim pra gente entender algumas coisas, né? Eu sei que o Diniz ele é muito importante. E isso está sendo comprovado com alguns nomes, Brenner, Nistrosa, né? O Diniz foi fundamental na chegada desses dois, mas tem outros atletas que a gente fica assim, né? O Diniz ele fala que é paizão, que ele gosta, mas ele também tem as preferências dele e não gosta, provavelmente não gosta do Paulinho, entende que o Paulinho não vai ajudar. Tem aquilo também que eu falo com vocês do contexto hoje do Vasco, da fragilidade física, e o Paulinho é um jogador mais técnico do que físico, pode vir a ter alguma dificuldade também em bola aérea, na fase defensiva, e hoje a gente sabe que tem muita dificuldade, então fica difícil, né, aproveitar um jogador, de repente, das características dele nesse momento, no Vasco, pode ser isso também. O próprio Paulinho, né, que foi lá pro Internacional. A gente não consegue assim entender muito bem também. O Vasco fica com o Tietê, fica com o Moura. Eu sei que esses dois têm contrato, mas parece, né, que o Diniz também tinha alguma marcação com o atleta. Não vou negar que quando o Paulinho também entrar, os poucos minutos ali também não conseguia fazer muita coisa, mas eu botava uma fé no Paulinho, cara. Eu acho que o Paulinho tinha tudo pra se recuperar no Vasco. Vamos ver como ele vai jogar lá no Internacional. Pontuando aqui o Paulinho, então é isso. Agora, né, a gente fica na torcida para que ele possa jogar bem no Fortaleza, e se numa eventual negociação aí, alguém quiser comprar o Paulinho junto ao Fortaleza, o Vasco vai morder uma fatia desse bolo aí, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, deixa eu ver aqui quem destacou isso, foi o canal Atenção Vascaínos, falando que o Matheus França ficou muito mal, né, após a partida ali contra o Nova Iguaçu, estava muito triste e chegou a chorar, família vascaína. Cara, eu tenho 34 anos, minha trajetória como torcedor do Vasco, minha carreira, eu estou sendo moldado, né, na luta, na guerra. Eu sim vi algumas coisas, ainda criança, né, lembro de muita coisa, Mercosul, já contei aqui a história da Mercosul para vocês, lembro de Rio-São Paulo, lembro de Libertadores, Mundial contra o Real Madrid, lembro como se fosse hoje, eu no colo da minha avó, chorando pra caramba, minha avó chorando, tendo que tomar água com açúcar, lembro como se foi a galera chegando lá em casa zoando, que a gente sempre aqui é referência de como é muito vascaíno, o Vasco toma, brota a gente lá em casa, brotava, né, a gente lá em casa pra zoar, então era assim. Então eu lembro de algumas coisas assim, mas, poxa, de um período pra cá, vamos botar de 2012 pra cá, Jesus. Então, o Matheus França chorou. Paciência, eu também choro.
Eu também xingo não, né? Xingo, berro, atrapalha aqui meu relacionamento às vezes com a minha filha quando o Vasco perde, né? E eu não ganho 700 mil, 800 mil pra isso não. Então assim, paciência, né, Matheus França? Tá chorando, legal. Eu também choro muito, o torcedor também chora muito. Tem que ver como é que acaba com a gente esse negócio aí. Mentalmente falando, emocionalmente falando. Então, pô, não é o Matheus França chorando, né, jogando isso aí pro alto que a gente vai apoiar mais o Matheus França. Não dá. Não dá, não dá. E assim, não tô falando que é um jogador que não serve, que não presta. Acho isso muito injusto, né? Porque aí você, pô, começa falar que muita gente não entende de futebol. O cara foi revelado lá, foi vendido por um bom valor pro Crystal Palace. E, cara, tu vê hoje o Matheus França no Vasco, é aquilo, ele parece que nem jogador é. Então o Matheus França, ele precisa voltar primeiro na questão física, tem que fazer uma massagem, uma liberação lá, como é que fala aquela parada? Botar mais agulha no corpo, uns negócios de fogo, igual o Karate Kid, né, o senhor Han fez lá, pra tirar, pra destravar ele, tomar um sustagem kid. O cara não tem força, gente, ele tem fraqueza. Ele tá correndo assim, ó, tá todo travado, a coisa não vai caminhar no Vasco, cara. Então acho que ele precisa dar um passo pra trás, né? Lá na Inglaterra também não vai jogar, a realidade é essa, não vai jogar, um nível físico, uma intensidade. Então o Crystal Palace vai ter que buscar aqui, cara, um time, né, sei lá, tipo um Mirassol da vida, um Remo da... No Vasco não dá, não dá, não dá. E aí pra você ficar oportunizando o Matheus França, qual é a ideia? Recuperar o jogador pro Crystal Palace? Porque no Vasco ele não vai contribuir, gente. Ele não vai contribuir, não tem essa condição. Se ele tivesse apto fisicamente a jogar futebol, fisicamente falando, ele poderia até ajudar, mas ele não está, tá claro isso, ele tá travado. Não sei o que aconteceu com ele, o cara não aguenta correr. O nível de atuação dele, que o Diniz gosta de defender, mas o nível de atuação do Matheus França, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, que é isso? Aí tu olha o Matheus França e olha o 10 lá do Nova Iguaçu, tem o cabelo amarrado assim, rabo de cavalo, moleque liso. Tu vê a atuação do Matheus França contra o Bahia no ano passado. O cara não consegue demonstrar nada, nada. E aí, cara, é complicado. Pô, o Diniz fala, não tem jogador ruim no profissional. Tem. Nesse momento o Matheus França é ruim, é fraco. Vamos torcer para que ao longo da carreira dele, da vida dele como profissional, ele possa se recuperar. Nesse momento, não vai dar no Vasco. Não vai dar. Então é muito melhor você oportunizar outros jogadores, como o JP, que joga ali de terceiro homem, ou o próprio Estrela, que são ativos do Vasco, do que o Matheus França recuperar o jogador pro Crystal Palace. Infelizmente não deu certo. Infelizmente, tá? Porque é aquilo. O Cruzeiro tentou a contratação do Matheus França e não caminhou, não foi. Família, tá aqui, ó. O Diniz fez essa postagem em referência ao jogo de amanhã, né, contra o Boa Vista. Vamos ver se realmente o Vasco vai preservar, né, alguns jogadores, porque vai fazer a sua estreia no dia 29, né? Eu tô errado aqui, tô errando com vocês, falando do dia 28, né? 29, quinta-feira, contra o Mirassol, fora de casa. O Mirassol, que eu acompanhei o jogo contra o São Paulo, amassou o São Paulo e vem tendo dificuldades fora de casa, né? Perdeu pro Primavera, perdeu pro Palmeiras, mas assim, continua com um time ali intenso, um time rápido, perdeu jogadores importantes, até mudando um pouco do conceito de jogo assim, tá jogando lá com 2 meias, o Shailon, o primeiro jogo que eu vi era Shailon e o Mugni, e um atacante, né, que chegou agora, e o Alisson. Geralmente eles jogavam com 2 pontas de velocidade, né? Então é um time intenso, um time que tem velocidade, a gente sabe que o Vasco tem muita dificuldade nesse sentido. Entendo que não vai ter condições de jogar o Brenner, de jogar o Inestrosa, então a gente vai com esse time aí que, família, a gente viu que não deu certo, né? Contra o Flamengo, a questão de ter o GB. Né? E aí, claro que pode dar certo contra o Mirassol, assim a gente tem um exemplo no jogo contra o RB Bragantino, que o Vasco mesmo com um time lento, sem o Ryan, com o Verratti, fez 3-0. Então o jogo pode encaixar, as jogadas saírem, as tabelas e tudo mais, o GB participar com o Nuno e tal, mas eu acho complicado você ficar arriscando isso, principalmente no Campeonato Brasileiro. É o que eu falei com vocês, esse jogo contra o Flamengo é terrível perder, né? Contribui ali com o histórico que é terrível nesses últimos anos, mas se tem um jogo para você testar, é esse. Agora no Campeonato Brasileiro você não pode testar, você tem que entrar com o que você tem de melhor para tentar vencer, porque a gente sabe, né, o nosso histórico recente nessa competição. Então, dentro das opções que o Vasco tem, a melhor opção hoje, né, é o David. É o David jogar ali na frente, para você ter pelo menos mais 2 jogadores com força ali na frente, para dividir, que é o Andrés Gomes e o David. Não acredito que ele vai barrar nem Coutinho e Nuno, até porque também, fala aí, um outro jogador para entrar. A não ser se ele mudasse, né, o conceito ali de botar mais um volante, de botar o JP, aí segurar o Nuno ou o Coutinho, botar 2 atacantes, Andrés Gomes e David, ele não vai fazer isso. Então acho que o David é a melhor opção nesse confronto aí contra o Mirassol, família, porque a gente teve muita dificuldade em marcar. E o Mirassol é um time que em casa é muito intenso e tecnicamente falando consegue superar os seus adversários. Então a gente vai ter que competir fisicamente. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, família, vou mostrar para vocês aqui uma informação do jornalista Gabriel, da Rádio Tupi, dizendo que o Daverson não está vindo para o Vasco, né? Como
a galera do BTB Esportes estava pontuando que o Vasco estava negociando, né? Na verdade, não estava dizendo que estava acertando nada, não. Mas ele está pontuando aqui que tem um time que ele entrou em contato com pessoas próximas do Davidson, dizendo que ele estava muito próximo de acertar com o clube, que as negociações estavam avançadas. E aí, agora há pouco, o Vene Casagrande está pontuando aqui que esse clube é a LDU do Equador, que tem interesse, tem uma proposta na mesa e agora estão aguardando aí a resposta do Davidson. Cara, tem uns caras que comentam aqui no canal, aí fala, né? Eu comentei sobre ele no nosso último vídeo, né? Aí o amigo comentou, poxa, Thiago, a gente aturou o Bagrete. O David, é por isso, irmão, que a galera fica revoltada. Tem esse debate em relação ao Bagrete. Meu Deus do céu, cara. Foi o que eu falei, cara. Se o Vasco acertasse com o Davidson dentro, poxa, de uma condição interessante pro clube, eu não ia reclamar, não. Porque o Davidson sabe fazer gol e, de repente, assim, no Vasco vai ter uma outra entrega. Sei lá, 22 com 22, né? Imagina Diniz e Davidson. Nossa Senhora! Caraca, metade da loucura do mundo, né, vai se encontrar no Vasco. Então, até gostaria de ver, o cara é vascaíno e tal, mas, poxa, se você for pagar 500, 600, ele ganhava, né, 800 mil no Fortaleza. Pô, não vale, tá? Então, não vale. Aí eu acho que é melhor você, né, segurar e, de repente, tentar a contratação de um jogador que possa ser titular, minha família, ou que vai, né, ter a condição de brigar pela titularidade. Eu acho que o Davidson, num primeiro momento, chega para compor elenco, né? Que é importante também, principalmente, né, no Campeonato Brasileiro. Mas me conta aí o que você acha. Aqui, 1-0 pro Bournemouth, jogando contra o Liverpool, aí, Ryan já tá dando sorte. Família, falando um pouco sobre o Cláudio Spinelli, eu tava vendo essa informação aqui no Papo da Colina, dizendo o seguinte, o Independiente da Argentina está sem dinheiro para contratar Cláudio Spinelli, oferecido ao Vasco. Surgiu informação sobre o Independiente, mas foi apurado com fontes na Argentina que o Independiente não tem dinheiro, já fechou a janela e não avança no negócio neste momento, né, com Cláudio Spinelli. Tá aí um jogador, assim, o pouco que eu vi contra o Vasco, eu acho que é um jogador que se encaixa mais hoje nas dificuldades que o Vasco tem, né, nessa deficiência que o Vasco tem física, é um atacante que me parece ser brigador, né, cara que luta ali com os zagueiros, vem num excelente momento, né, 28 gols em 52 partidas, então tá vivendo um bom momento. Tanto na Sul-Americana ele fez 4 gols, né, contra Vasco, contra Atlético. Na Libertadores, que o Independente ficou de fora, Del Valle, em 6 partidas ele também fez 4 gols. Então, assim, a gente pode falar do nível do futebol do Equador, mas Sul-Americana e Libertadores ele cravou também. Eu não conheço muito jogador para falar que, pô, tecnicamente ele se encaixa no perfil do Diniz, no estilo do Diniz, sabe? Não sei. Eu tô analisando o Cláudio Spinelli pelo momento, pela temporada, 28 gols, e as partidas contra o Vasco. Então, acho que se encaixa mais, né? Principalmente nessa questão da saúde, família vascaína. Então vamos ver como é que vai ficar essa negociação, porque no final de tudo a gente nem sabe, né? De repente é um nome que o Vasco já descartou, que o Diniz não gosta, e a gente está aqui debatendo essa possibilidade. Mas quer ver um ponto? Eu vou trazer aqui a análise do canal Futuri, falando sobre o Inestrosa, e ele vai pontuar, né, que o Inestrosa gosta de trabalhar com o centroavante, dar esse passe para fazer a parede, escorar para ele bater no gol. Então, né, o Vasco tem que buscar um jogador com esse perfil aí, o Cláudio Spinelli sabe abrir a capa do Batman. Olha só. É um ponto que atuou muitas vezes por esse corredor direito, pessoal, com seu pé natural, já que ele é um destro jogando no corredor direito. Mas ele também pode atuar pela ponta esquerda e também mais por dentro, como uma espécie de segundo atacante. Mas onde ele mais atuou e melhor jogou foi justamente nesse corredor direito, quando ele recebe essa bola em velocidade e aí quando ele chega próximo da área, ele vai realizar muito esse passe para trás, procurando a chegada do meia e também o ponta vindo para dentro e aí gera uma situação de finalização. Ele é um ponta muito insinuante, né? Nesse mano a mano ele consegue ganhar vantagem muito bem, rolando a bola de um pé para o outro, e quando ele chega em situação de cruzamento, ele tem uma boa tomada de decisão. Então, cruzou e gerou uma boa situação de finalização para o seu companheiro. E quando a equipe se colocava em fase ofensiva, se estruturava, alternava em alguns momentos o lateral ocupando o corredor e ele indo mais por dentro. E no momento que ele recebia essa bola mais por dentro, ele tem um pouco mais de dificuldade para receber, para sustentar de costas e dar sequência no jogo. Então, quanto mais espaço ele tiver, como a gente está vendo agora, melhor. Jogador com ótima condução, com a bola sempre próximo ao pé, e esse é um movimento muito executado por ele. Dá essa penteada na bola, tira do marcador, fica de frente para o campo de ataque e vai dar esse passe lá no corredor esquerdo para o ponta que está chegando, já que ele fixou o zagueiro, então gerou
espaço para o ponto atrás para dentro e marca um belo gol. Então, quando ele recebe, consegue tirar do marcador, acelera um jogador que tem muita velocidade em distâncias maiores, mas também consegue colocar velocidade nessas distâncias curtas, né? Tira essa bola do alcance do marcador e consegue realizar muito bem essas conduções sempre próximo ao pé direito. Então, parte do corredor e vai costurando por dentro. E aí ele sempre tenta conectar com o ponta do lado oposto, que sempre vai receber com um pouco mais de tempo e espaço, né? Já que a marcação do adversário, o bloco de marcação, tá balançada todo pro outro lado. Então, recebeu da ponta, vem para dentro e vem costurando. Passa por 3 marcadores e tenta já conectar um passe dentro da área. E é um jogador extremamente associativo, né? Ele vai tocar e já vai aparecer para receber no lance seguinte. E aí recebe mais à frente, conduz para dentro, sustenta muito bem esse duelo. Um jogador que é privilegiado, né? O seu biotipo é um biotipo bastante privilegiado, então ele consegue sustentar muito bem esses duelos. E dessa parte associativa, vai receber aberto, vai conectar com o lateral e já vai em direção à área. O jogador que está sempre procurando movimento em direção à área, pisar na área da equipe adversária para tentar conseguir concluir as jogadas. E aí a gente vai ver, ele vai utilizar também bastante o centroavante. O centroavante que tiver essa capacidade de sustentar de costas, ele vai procurar bastante essas conexões mais curtas, né? O centroavante sustenta o duelo com o defensor, realiza esse pivô e o Rinistrouxa vai receber essa posse de bola de volta para tentar uma finalização, né? Uma conclusão nessa entrada da área. Família, assim, por tudo que a gente está vendo, né, do Iniestrosa, essa qualidade, essa velocidade, o drible. Claro que, poxa, dentro de campo é uma outra parada, a gente tem que ver se ele vai se adaptar aos companheiros, estilo do Diniz. Aqui tem um nível superior ao futebol da Colômbia, sem sombra de dúvidas, em termos de talento, parte tática. O Brasil, né, tá muito acima dos demais, mas eu acho que ele tem tudo, né, para vingar no Vasco e nos ajudar. E toda essa análise me deixa muito confiante, cara, né, que ele vai chegar para ser titular. É só o Diniz não inventar, né? E a galera tá destacando hoje que ele tem muita personalidade, né? Como eu disse, eu não posso ficar mostrando aqui as imagens, família, mas tá aí, ó. Dizem que sou um menino arrogante, desumilde, mas para ganhar tem que ser assim. Já estamos cansados de ser humilde e não ganhar nada. Então sim, eu sou arrogante, eu provoco, vou pra cima e chamo a torcida. Tá aí, Marino, é Marino? Marino e Iniestrosa. O cara tem personalidade, hein, família? É isso que a gente tá precisando também no Vasco. Então eu espero muito, né, que esse jogador possa chegar o mais rápido possível. Até esqueci de colocar aqui, mas o canal Atenção Vascaíno estava dizendo que ele pode chegar ali na madrugada do domingo, né, 00h40, e aqui no Rio, e se apresentar, né, fazer exames médicos, e espero que ele possa estrear o mais rápido possível para que o Vasco possa aproveitar aí essa dinâmica no ataque. O Diniz não pode inventar. Eu acho que internamente tem esse entendimento que o Vasco precisa, né, de mais saúde. Tanto que os nomes a gente está vendo, o Cuiabano, o Adrielson, o Iniestrosa, o Brenner, né, são jogadores que vão trazer mais saúde para o Vasco. Agora o Diniz também não pode ficar, vou deixar jogadores porque jogaram a temporada passada toda. Não, tem que colocar o Vasco em primeiro lugar. E os jogadores dentro desse contexto têm que entender. O time vai ficar no banco, tem que entender. Nuno vai ficar no banco, tem que entender. E aí você já qualifica o seu banco, né? Você qualifica. Porque é um ponto que a análise destacou aí, né, tanto da jogada que ele gosta de fazer com o centroavante, de tocar, abrir a parede e aparecer, a gente observou também que ele já tem dificuldade de receber essa bola no centro do campo, de costas ali, de girar, né? A análise mostrou um lance só, mas acredito que eles observaram mais lances que ele tem essa dificuldade. E é aquilo que eu falei, com o Iniestrosa e com o Andrés Gomes, o time fica muito vertical, vai buscar muito o ataque. Não vai em alguns momentos trabalhar a bola, pausar o jogo, e isso é importante também. Ninguém aguenta ficar correndo o tempo todo, né? Ninguém é máquina. Então isso também pode pesar. Então é saber analisar, é claro, o Diniz é muito competente desse sentido em comparação, né, ao Thiagão aqui, mas tem que jogar, mano, tem que jogar. O Vasco precisa, principalmente no jogo sem bola, ganhar divididas, puxar contra-ataque, não ser tão exposto assim, e jogadores com essa saúde do Iniestrosa, do Andrés Gomes, vão ajudar, com toda certeza. Então assim, Coutinho ou Nuno, com essa boa opção que chegou, vai ter que sentar no banquinho, né? Na minha opinião, Coutinho. Fui!